Estamos de volta em sua companhia, primeiro bloco da segunda-feira, início de semana, sua revista eletrônica local. Gente, deixa eu dar uma dica bacana para você, que é importantíssimo a gente estudar, ter uma graduação e realmente fazer os estudos conforme as nossas necessidades e o mercado também. E em Guarapari você tem a Unopar, que leva para você o melhor do ensino à distância, e você tem cursos a partir de R$ 149. E você precisa conhecer a Unopar, que é líder de ensino à distância no Brasil, com o dobro de alunos da segunda colocada. Na Unopar, o jeito de estudar é diferente de todas as outras universidades. Sabe por quê? Porque você pode estudar online, fazendo seus próprios horários, e uma vez por semana você vai até a unidade Unopar, em Guarapari, fica no Paulo Máxime, e faz a sua aula semipresencial com a sua turma e com o tutor que gerencia conteúdo e principalmente conhecimento. Foi a Unopar que desenvolveu essa metodologia semipresencial para você ter apoio total nos seus estudos. E aproveite os cursos que são a partir de R$ 149 e a primeira mensalidade é apenas R$ 59. Está esperando o quê? Consulte condições na unopar.br ou ligue para o Paulo Máximo Guarapari 3361-7373 ou 99527-7373. São os telefones da Unopar, Paulo Máximo Guarapari, esperando por você. O programa conversa com o Manuel Duarte Matos, ele que é empresário. A gente vai falar sobre a lei de reabertura dos cassinos no Brasil, que está tramitando no Senado e no Congresso Nacional. Tudo bem, Manuel Duarte, tudo bem? Tudo bem, Alfredo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Quero falar um pouquinho da lei de reabertura. Defesa de Guarapari. Com certeza. Quero falar um pouquinho da lei de reabertura dos cassinos no Brasil, porque já é, um assunto até muito debatido, e agora voltou à cena de novo. Essa lei está no Congresso tramitando, e é importante a gente ter essa consciência, já que Guarapari começou as suas atividades turísticas em razão do nosso cassino Rádio Hotel na década de 50, que foi aberto em Guarapari e proporcionou realmente uma revolução no turismo local, né? Foi sim, muito importante. O próprio aeroporto de Guarapari foi construído em função do funcionamento do cassino e das areias monazíticas, naturalmente. Porque naquela década, Guarapari começou a se projetar como uma cidade de saúde, e o Alberto Quattrini Bianchi, então proprietário do Rádio Hotel, porque ali o Rádio Hotel, na verdade, seria uma escola de marinheiros. Mas mudou-se então a finalidade do hotel em função do cassino que iria funcionar. E as areias monazíticas estavam despontando, e aí Guarapari tornou-se conhecida no Brasil e no mundo devido à efetiva radiação das areias monazíticas, muito benéfica para a saúde, principalmente das pessoas mais idosas, na cura do reumatismo. Duarte, naquela época, já no início dos anos 50, que Guarapari era praticamente uma aldeia, não é o que a gente tem hoje, nem chega perto. E é impressionante que a abertura justamente do Rádio Hotel com o cassino deu uma outra conotação para Guarapari em termos de movimento, A cidade começou a ter um movimento assim bem atípico, para a época. Sem dúvida alguma, porque os primeiros frequentadores vinham melhorou através da ponte que foi construída e foi inaugurada em 52. E aí, com a abertura do cassino, efetivamente criou-se, então, houve a necessidade da construção de um aeroporto. Em função disso, foi construído aquele atual aeroporto, para que a Cruzeiro do Sul, uma das principais empresas aéreas do país, tivesse voos frequentes para Guarapari. E aí, ali tinha, na época, os primeiros táxis de Guarapari movimentavam-se nisso aí, levando passageiros do aeroporto até o Rádio Hotel. E aí vieram famosos de São Paulo, do Brasil inteiro e até de outros países vieram a Guarapari, alguns por recomendação médica, para tratamento de reumatismo, e outros em função do cassino. E começou então a movimentação da cidade, porque enquanto os homens viciados no jogo vinham jogar,
No outro dia, as mulheres frequentavam as praias e percorriam o comércio. Nisso, gerava emprego e renda devido a essa movimentação constante que Guarapari tinha na época. Agora, veja bem, isso vale a pena a gente, né, frisar que era uma movimentação ao longo do ano inteiro, né, Duarte? Não tinha essa história de verão, de férias de julho, era o ano inteiro esse movimento com o cassino aberto e esse giro de gente, né, aqui frequentando, né? Feriados, o mês de julho era férias o mês inteiro, e aí recomeçava outras férias após o Natal, e as aulas só recomeçavam em março, dia 1º de março. Isso aí, Guarapari era frequentado o ano inteiro e por gente de muito poder, de poder aquisitivo muito bom. Isso foi o início histórico de Guarapari e que não podemos esquecer nunca. Lembrando muito bem quando a família Matarazzo, por exemplo, o presidente dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, vieram a Guarapari. Isso para citar apenas os mais famosos. Da época, né? Da época, viu? Posteriormente veio o Mané Garrincha, e que veio cuidar de um joelho, a esposa dele também. A cantora Elza Soares. Elza né? Soares. Isso até é fotografado em capa de revista. Eu tive a Pois oportunidade de ver uma capa de revista da época, eles aqui na praia em Guarapari, Elza Soares e Garrincha. Você vê, isso foi há mais de 50 anos atrás, e Guarapari já desfrutava na mídia nacional capa de revista O Cruzeiro, até uma revista Revista que existe, O Cruzeiro, né? exatamente. Então aí de meados da década de 50 até 66, quando funcionou o cassino, Guarapari era outro, a frequência era outra. A cidade, naturalmente, no início, ela tinha uma estrutura muito precária. Mas, ao contrário de que muitos ainda não reconhecem, aquela estrutura rústica não tinha nem asfalto, as primeiras ruas eram de paralelepípedos. Isso aí era uma atração para o turista, que o turista já estava acostumado com a urbanização lá da sua cidade, e quando chegava, que encontrava Guarapari com a sua rusticidade, ele se sentia muito mais à vontade de que fosse encontrar asfalto. A segurança pública era um fato também, não havia preocupação nenhuma, porque não havia assalto na época, não havia nada que molestasse os turistas, e com isso a cidade ganhou fama. Infelizmente, os gestores públicos de Guarapari não souberam preservar isso, e hoje nós chegamos a essa decadência, se me permite fazer essa colocação, em função principalmente dos maus gestores, porque daquela época até agora salvaram-se pouco, pode-se referir a um ou dois gestores que pensou em Guarapari, pensou no turismo de Guarapari, pensou no turismo, um turismo de qualidade, para recepcionar bem os turistas que escolheram Guarapari para aqui passar suas férias. Com certeza. Gente, olha, fazendo uma referência ao Rádio Hotel, já na década de 50, o prédio e tanto o hotel, né, Duarte, era de primeira linha as instalações, gerando muitos empregos para o povo de Guarapari. Eu conheço gente, como o seu Bento Nossa, que foi, né, garçom, enfim, aprendeu toda a atividade como garçom e mestre também dentro do Rádio Hotel, e que era uma coisa inédita no Espírito Santo em termos assim de sofisticação, né, de todo um aparato que até então o hotel oferecia, né? Ah, sem dúvida alguma. O Bento Nossa fez bem lembrar, o Luiz Gendelli, que era outro que, na época, com a falta de recurso, as pessoas que vinham em busca de tratamento de reumatismo, ele levava as pessoas para a praia no colo. Que incrível. Não tinha elevador, como não tem até hoje, e ele apanhava lá no apartamento e levava até a praia. Ali, a Praia da Areia Preta era o principal produto de divulgação de Guarapari. E, em função disso, o cassino funcionando à noite, naturalmente, atraía para Guarapari um alto poder aquisitivo de frequentadores, que infelizmente isso foi perdendo espaço, e hoje Guarapari mudou, né, o perfil do frequentador, né? Que é totalmente, a realidade, né? Totalmente.
Hoje tinha aí uma presidente da Associação de Hotéis que bateu muito tempo reclamando que seria as casas de aluguel. Eu sempre discordei, embora respeitando a opinião dela, mas sempre discordei. Não foram as casas de aluguel que diminuíram a frequência de Guarapari. Foi a má qualidade de serviço prestado pelo poder público, e aí, naturalmente, os empresários sentiam-se desestimulados. E aí, há quantos anos nós constrói um bom hotel em Guarapari? Uma boa pergunta, gente, uma boa pergunta. É verdade mesmo, há décadas que a gente não vê, né, um investimento, né, maior. Não há investimento, e só louco vai fazer um grande investimento sem garantia do retorno num futuro a médio ou longo prazo. Com certeza, gente. Olha só, nós já no segundo bloco a gente fala um pouco mais do projeto de lei de reabertura dos cassinos no Brasil, da qual no Espírito Santo existem 2 pontos, na verdade é um ponto a ser, né, liberado no caso da passagem da lei, e Guarapari, juntamente com Domingos Martins, estão aí previsionando, né, e requerendo a sua autoria no ponto para a reabertura desse cassino. Já no segundo bloco a gente comenta sobre isso.